Boa tarde mesmo. Alô Brasil. Hoje 30 de maio, hoje é dia de manifestação. Daqui a pouco eu vou sair do escritório, vou passar lá na manifestação. Afinal de contas, devemos participar dos movimentos políticos desse país. E apesar que hoje seja uma manifestação convocada pelo sindicato, pessoal da CUT, mas eu vou lá, afinal de contas o país é democrático e o país é todos nós, né? Talvez vão estranhar porque eu estou de verde e amarelo. Mas eu sempre manifesto assim de verde e amarelo porque eu costumo chamar a atenção para as cores do nosso país, né? Apesar de aqui ser uma instituição privada, a CBF, né? Mas vai nos remontar certamente para o verde e amarelo, para o Brasil. Pois bem, eu estou fazendo esse vídeo só para complementar um pouco do vídeo que eu postei hoje de manhã, né? Quando eu estava falando sobre os planejamentos e materiais, tá? Então é só uma complementação, porque se vocês assistiram o vídeo com um pouquinho mais de atenção, viu que eu cometi alguns enganos quando eu falei de apelação, né? Porque eu estou preocupado com a peça de apelação? Não é preocupado, eu estou mais insistindo nessa peça porque eu acho que é a peça da vez. Porque veja só, no 24º caiu agravo em execução, então talvez não caia por enquanto. No 25º caiu resposta à acusação, talvez não caia por enquanto. No 26º caiu memoriais, talvez não caia agora. No 27º caiu contra as razões de apelação, talvez não caia agora. E no 28º foi quando eu tive êxito, caiu recurso em sentido estrito. Tá? Então o que sobrou? A bola da vez é a apelação. Acredite nisso, principalmente quem vai fazer penal, principalmente meu amigo Marcão, tá? Que é o cara que ele sabe que eu admiro ele pra caramba. Foi o cara que me ensinou teoria do crime. Foi o cara que me chamou a atenção para a teoria do crime, que lá no trem, saindo da faculdade, a gente discutia até a estação que o Marcão ia descer, que era Calmon Viana, né? Então assim, são pessoas que marcam muito o nosso entendimento e ajudam muito a gente. Então, para falar de apelação, primeiro você tem que ir lá no artigo 593, porque é o artigo no Código Penal que vai tratar de apelação. Então, se você não aceitar a decisão da sentença definitiva ou terminativa, não cabendo o rese, cabe a apelação. Artigo 593 CPP. Agora tem mais 3 hipóteses que pode cair a apelação. Por isso que a apelação é uma peça mais complexa. Então pode cair a apelação no artigo 598, é quando o assistente está habilitado. Ou seja, é uma apelação subsidiária. Ou seja, se o Ministério Público não atentar na apelação no tempo hábil, então abre precedente para o assistente da acusação de forma subsidiária. Então artigo 598. E nós temos lá o artigo 416, você vai lembrar agora de vogal, vogal e consoante, consoante. Então com o artigo 16, apelação contra a absolvição ou impronúncia. Só que talvez essa apelação cai muito em contra as razões, né? Porque quem vai contestar a absolvição ou a impronúncia é o Ministério Público, tá? E por último, pode cair apelação no artigo 82 da Lei 9.099. Olha, se não cair na peça, certamente cai nas questões. Então essa é a preocupação de estar discutindo, trazendo para vocês de forma resumida a questão de apelação. E de manhã eu falei que você precisava focar o seu estudo no planejamento, né? Nas 60 teses, que alguns grupos eu já até deixei o link, as 60 teses, a apostila que você tem que baixar. E falei também que você tem que começar a fazer as 26 peças possíveis de penal. Aí eu falei para você, olha, em qualquer livro de prática tem as 26 peças, às vezes tem uns que tem mais. Então deixa eu passar para vocês, eu passei 3 modelos de livro de prática, né? Então ó, eu comecei a estudar nesse aqui, prática penal. Depois uma amiga me emprestou esse aqui, que inclusive eu tenho que devolver, doutora Ana. Esse é prática penal. E por último, e vocês não vão acreditar, esse no meu ponto de vista foi o melhor que eu achei. Foi o professor Irineu que indicou, é Ana Flávia Messa,
E o mais interessante, esse livro de prática eu comprei no sebo. Aqui pertinho do escritório, na Praça João Mendes, tem vários sebos. Às vezes aí perto de você também tem sebo. É só buscar qualquer livro de prática penal. E falei para vocês também a questão do vade-mecum, que nós vamos fazer um vídeo só para marcar. Mas o meu foco mais foi para falar um pouquinho de apelação e de mostrar esse momento de descontração, né? Por isso que eu estou de verde e amarelo, porque daqui a pouco eu estou indo para manifestação. Eu tenho esse negócio meio de manifestar. Tá bom, galera, mas para você daquele corrida na praça, ou no final do ano, dar aquela corrida na praia e gritar para você mesmo: eu passei na OAB, eu não tenho medo do fracasso. Você precisa se dedicar muito. Quando eu coloquei para você que é no mínimo 8 horas, é no mínimo 8 horas. Até hoje eu acostumei a estudar tanto que até hoje eu não parei. Beleza? Então eu vou encerrar o vídeo com aquela frase, aquelas palavras que eu costumo falar: força, fé e foco no estudo. Boa tarde.